Eu te convido a abrir sua Bíblia. Hoje é aquele dia que as crianças não saem, você já sabe, é o dia da Santa Ceia, que eles precisam presenciar, para que você, pai, tenha a oportunidade de explicar para ele o que Cristo fez. Então você vai abrir a sua Bíblia em Lucas, capítulo 9, versos de números 57 a 62. Lucas 9, 57 a 62. Recentemente, eu comecei a dar uma pincelada nesse texto numa reunião de oração, porque eu disse que ele me incomodava positivamente. E hoje eu resolvi desenvolvê-lo um pouco mais, quebrando a nossa sequência, que vem seguindo uma ordem cronológica ali nos livros da Bíblia, né? Quebrando aquela sequência de caminhar pelos livros da Bíblia a cada domingo, para falar da aliança do Senhor e caminhar pela aliança do Senhor. Quebrando aquela sequência, a gente vem aqui hoje para Lucas capítulo 9, verso de 57 em diante, até o fim do capítulo. E nós vamos ler de maneira responsiva. Eu lerei os ímpares, os irmãos os pares. Lucas 9, do verso 57 até o verso de número 62, ou seja, até o fim do capítulo. Responsivamente, o título que nós temos na nossa versão revista e atualizada é: Jesus põe à prova os que queriam segui-lo. Vamos ler? Indo eles caminho afora, alguém lhes disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis e as aves do céu vivem, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar. A outro disse Jesus: segue-me. Ele, porém, respondeu: permite-me ir primeiro sepultar o meu pai. Mas Jesus... Outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que tenha posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. É apto para o reino de Deus. A pergunta é: você está disposto a pagar o preço de uma vida de discipulado? Você está disposto a pagar o preço de uma vida que toma a sua cruz e segue o Senhor Jesus? Eu não estou perguntando se você está disposto a pagar o preço para a salvação, porque isso você não pode, isso é graça. Jesus já pagou todo o preço na cruz. Ou você aceita isso, que você é incapaz, insuficiente para pagar o preço da sua salvação, ou então você não entendeu a graça e não será salvo. Eu não estou te perguntando se você está disposto a pagar o preço pela sua salvação. Não. Eu estou te perguntando o seguinte: você, se é um salvo, está disposto a pagar o preço por uma vida de discipulado, uma vida de cruz, uma vida de quem segue a Jesus? Porque, como nós temos trabalhado todo esse ano, a vida cristã é uma aliança entre nós e o Senhor. Somos o povo da aliança. E a aliança exige que a gente tenha determinados comportamentos, compromissos e ações. Quem é casado e está disposto a viver corretamente a vida do casamento sabe disso. A gente abre mão de coisas que antes fazia, agora não faz mais. A gente se dedica ao cônjuge porque ele merece essa atenção de cada um de nós. E a gente começa a viver uma vida diferente da que vivia antes, porque agora a gente está comprometido com alguém. As Escrituras dizem que o casamento, ele prefigura, ele é um tipo do relacionamento que temos com Cristo. Cristo é o noivo. Nós, a igreja do Senhor, somos a noiva que ele virá para buscar um dia. Esse é um relacionamento de aliança. E então, já que somos a noiva de Cristo, precisamos ter posturas diferentes. E uma delas é estar disposto a pagar o preço para viver esse relacionamento íntimo com Jesus. Porque é isso que a gente faz quando se casa. Pelo menos quem se casa da perspectiva bíblica, entendeu o casamento. Porque hoje tem casamento que é só um evento social, né? A pessoa está preocupada com a festa, está preocupada com a orquestra, está preocupada com os enfeites, está preocupada com os ornamentos, com os bombons, com o cardápio, e o casamento dele se torna um evento social, e ele não sabe, na verdade, o que é a real essência de um casamento. Mas quando você sabe que você tem compromissos a fazer, tem responsabilidades para cumprir, e você, de fato, abdica de muitas coisas para o seu cônjuge, e você o faz com alegria porque você o ama. Bom, Jesus abdicou de muitas coisas por amor a nós, nos comprou com o seu sangue precioso, nos trouxe para si,
Jesus pagou o dote lá na cruz, um dote caríssimo, para comprar a sua noiva, para trazer a sua noiva, porque amou a sua noiva. E agora Ele espera que um coração que entendeu a graça esteja disposto também a pagar o preço de uma vida de discipulado, uma vida de seguidor de Cristo. E o Senhor nos chamou para segui-lo e não para ficar estagnados. Muitos cristãos estão com a vida estagnada, parada, receberam a Cristo, foram salvos, que bom, aleluia, estou feliz aqui, não faço nada. Mas o Senhor não nos chamou para uma vida de estagnação, Ele nos chamou para uma vida de crescimento na fé. E é por isso que o apóstolo Paulo diz que nós devemos desenvolver a nossa salvação. Quando Jesus chama, Ele chama para segui-lo. Por exemplo, em Mateus 9,9 está registrado o chamamento de Mateus, ou Levi, porque é a mesma pessoa. Jesus simplesmente passa, vê Mateus na coletoria e diz assim para ele: segue-me. Ele imediatamente se levantou e o seguiu, deixou a coletoria e foi embora. E seguiu mesmo, até o último dia. E depois morreu por amor a Cristo também. E então, a grande pergunta é: estamos dispostos a pagar o preço por uma vida de quem segue verdadeiramente a Jesus? E esse texto é muito desafiador nisso, porque Jesus já está entrando naquele processo em que Ele tem falado muito claramente, ou tem começado a revelar, de fato, que é necessário que Ele vá à cruz. Os samaritanos rejeitam Jesus, e então, uma vez que os samaritanos o rejeitam, Ele também coloca outras pessoas à prova. O interessante é que eles estavam indo de caminho afora, e alguém se dispôs: seguir-te-ei para onde quer que fores. E então Jesus põe aquele homem à prova, conhecendo o coração dele. E Jesus responde assim: as raposas têm seus covis, e as aves dos céus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Não tem onde reclinar a cabeça. Mas só que não é bem assim. Jesus está confrontando ele com uma coisa mais profunda do que moradia, porque Jesus tinha moradia. Jesus podia voltar para sua casa paterna, embora tudo indique que aqui José não fosse mais vivo quando Jesus começa seu ministério, porque nós não temos mais nenhuma referência a José aqui. Nós só temos referência a José até aquele episódio em que Jesus fica para trás em Jerusalém, quando eles voltam e está no templo. Ele tinha 12 anos. Agora, quando Jesus começa seu ministério com 30, José já não é mais referido. Provavelmente já estava morto. Mas Jesus tinha a possibilidade de voltar para ali. Era muito comum que Jesus também ficasse em Cafarnaum, ali se tornou o seu QG. Se necessário fosse, ele era hospedado por vários irmãos, inclusive muitas irmãs nominadas pelo próprio Lucas, que ajudavam no seu ministério, irmãs que tinham até posses. E ele tinha seus amigos queridos, que nós falamos dele aqui recentemente, seus amigos solteirões adoráveis, que eram Marta, Maria e Lázaro. Então o ponto aqui não é que Jesus não tivesse necessariamente onde reclinar a cabeça, e ele até poderia, se quisesse, sendo Deus, providenciar o lugar mais confortável da face da terra. Mas o que ele está dizendo para aquele homem é o seguinte: não é esse o tipo de vida que eu estou te chamando para viver, uma vida confortável. Você tem certeza que está disposto a abrir mão do seu conforto para me seguir? E então, talvez Jesus toque no seu coração nessa noite, confrontando da mesma maneira. Você tem certeza que você está disposto a abrir mão do seu conforto para me seguir? Você tem certeza que você está pronto para isso? Se necessário for, se for requerido de você que você saia da sua zona de conforto, que abra mão do seu conforto, será que você me seguiria se assim o fosse? E isso vai na contramão do que muita gente diz hoje, né? Porque muita gente diz: não, o crente obrigatoriamente tem que prosperar, o crente obrigatoriamente tem que enriquecer, e o Senhor tem que fazer o crente prosperar. Muitas vezes você ouve isso, mas na verdade Jesus está dizendo que não. Para algumas pessoas Ele pode requerer que elas abram mão de todo o seu conforto para segui-lo, para viver a vida cristã necessária. O que Jesus está fazendo aqui é quebrando aquilo que o Tim Keller chama de os ídolos do coração. O maior ídolo do coração do homem dos homens é o seu ego, é o seu eu. E aqui o Senhor está quebrando e testando, vendo se o sujeito está disposto a quebrar os ídolos do seu coração ali. E o ídolo do coração desse homem muito provavelmente fosse o seu conforto. Essa é a razão pela qual o Senhor não exige de todo mundo que abra mão de coisas, né, das mesmas coisas. Para alguns de nós, Ele exige que abramos mão de coisas diferentes das dos outros. Porque alguns amam a riqueza, outros não. Alguns amam o conforto, outros não. Então Jesus está dizendo: você está disposto a abrir mão do seu conforto para me seguir? E parece que não, pelo contexto que nós vamos chegar a ver lá na frente.
Ao segundo, a confrontação é diferente. Vai lá para o verso 59. A outro disse Jesus, agora é Jesus quem chama, segue-me. Ele, porém, respondeu, permite-me ir primeiro sepultar o meu pai. Mas Jesus insistiu, dizendo, deixa aos mortos o sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Parece que Jesus foi extremamente grosso com ele aqui e insensível, porque ele está falando uma coisa nobre, pelo menos à primeira vista. Senhor, eu vou seguir o Senhor, mas deixa primeiro eu sepultar meu pai. O mais desavisado pode olhar para esse texto e pensar assim, que ele está dizendo, Senhor, eu vou ali sepultar o meu pai que morreu e eu volto. Mas não é isso que o texto está dizendo. O que aquele homem está dizendo é o seguinte, Senhor, tudo bem, eu vou seguir o Senhor. Depois que o meu pai morrer, quando eu tiver sepultado meu pai, eu vou vir seguir o Senhor. E aí Jesus diz para ele, rapaz, estou te chamando para uma obra muito maior. Deixe os mortos sepultarem os seus mortos. Eu estou te chamando para trazer mortos à vida, para você pregar o reino dos céus. Olha o tamanho dessa obra. O pai daquele homem não estava morto. Por que eu sei que o pai daquele homem não estava morto? Porque se o pai daquele homem estivesse morto, aquele homem não estaria ali. Ele estaria num velório. Ele não estaria ali dialogando com Jesus. Ele estaria lá chorando pelo seu pai. E o judeu podia chorar seus mortos uns 40 dias. Nos tempos bíblicos era comum que se chorasse um morto 7 dias, 15 dias, um mês, 40 dias. Você fala, misericórdia, eu não quero essa cultura não. O povo chora 40 dias um morto, mas também tem lua de mel de 1 ano. Eu queria essa cultura. Vale a pena chorar por um morto 40 dias se eu puder ter lua de mel de 1 ano? Ah, vale, né? E os casamentos duravam semana, né? Festa de semana, coisa boa. Então aquele homem não estava com o pai morto. O pai dele não estava no caixão. Ou melhor, o pai dele não estava enrolado no lençol, porque o judeu não sepultava ninguém dentro do caixão, tá? Ele era envolto num lençol e posto lá. Por isso que quando as mulheres vão até o túmulo de Jesus e também os discípulos, você tem os lençóis dobrados e o pano que estava sobre a cabeça dele dobrado na cabeceira da sepultura ali assim. Porque na verdade, o judeu não era sepultado em caixões, ele era envolto em lençóis e sepultado. É por isso que também quando Jesus ressuscita Lázaro, ele diz assim, desatai-o, né? Tirem as ataduras dele, desenrolem o homem que foi ressuscitado agora. Bom, aquele homem não estava enrolado em lençol, não estava deitado numa madeira, não estava num esquife. Aquele homem estava vivo. E o filho está dizendo assim, Senhor Jesus, quando meu pai morrer, eu enterro meu pai e vou seguir o Senhor. E Jesus está dizendo, mas você vai perder todo esse tempo? Deixa os mortos sepultarem seus mortos, deixa os mortos cuidarem de seus mortos, vem cuidar da vida. Do que Jesus está falando com aquele homem? O seu ídolo é a sua família. Vem cuidar daquilo que eu estou te chamando para fazer. E tem gente que o ídolo dele é verdadeiramente a família. Sabe? A família o impede de fazer tudo. A família é a desculpa que ele tem para não fazer nada. Pastor, não é desculpa. É desculpa sim. E eu tenho visto isso muito no ministério. Quando a minha família melhorar, eu vou seguir Jesus. Aí não segue. É outro. Quando eu comprar um carro melhor, eu vou seguir Jesus. Aí compra o carro, aí que não usa o carro para a obra mesmo. Eu gosto de contar uma história que eu tenho sobre essa história de carro. De um irmão que vivia dizendo, não, eu vou comprar um carro melhor e nós vamos usar esse carro para a obra. E o meu carro vai ser todo para a obra, pastor. Aí ele comprou um carro lindo, nem lembro que carro que é. Era um carro vermelhinho, bonito demais. Não lembro que carro que é mais não, mas era um carro bonito. Estava novinho, cheirando a novo. Sabe quando você abre o carro que ele tem aquele cheiro de carro novo? Que é proposital mesmo, né, que as empresas colocam para você, né, dar vontade de ter um carro novo. Pois é, estava cheirando a carro novo. Aí, o Senhor testou ele no primeiro domingo que ele foi de carro novo para a igreja. Choveu, tinha uns irmãos que moravam na roça, e ele só falando que quando comprasse carro novo, o carro dele era para a obra. Os irmãos que moravam na roça, pegou uma estradinha de chão, pegou um barro, aí ele encostou lá na gente e falou assim, pastor, o senhor podia me prestar a chave daquela sua Paraty, para eu levar o pessoal lá na roça, porque minha Paraty era velha, e o carro dele era novo. Eu falei, ô meu querido, pega lá com a Jane, fica à vontade, mas para de falar que seu carro é para obra, viu? Porque não é. E aí, aqui é a mesma coisa. Outra coisa que eu já vi muito no ministério também, pastor, quando eu aposentar, eu vou fazer a obra do Senhor. Eu já passei por uns 10 assim no meu ministério em 25 anos. Nenhum deles serviu o Senhor depois que aposentou. Conversa. Se você não começa agora, você não faz nunca. E aqui é a mesma coisa.
Quando a minha família estiver assim, quando a minha família estiver assado, quando a minha família estiver desta maneira, eu vou servir o Senhor. Não vai. Quando meu pai morrer, eu vou servir o Senhor, vou sepultar, eu vou servir. Não vai. Não vai. Você simplesmente não vai. Se é a sua família o seu ídolo, pense. Não vai. Jesus não está dizendo para ninguém: abandone a sua família e deixe sua família largar das traças. O que ele está dizendo é o seguinte: será que a sua família não é seu ídolo, a tal ponto de que você não consegue me seguir por causa dela? É isso que ele está dizendo. Jesus está mandando ninguém abandonar pai, abandonar mãe, deixar os velhinhos abandonados em casa. Não está mandando ninguém abandonar filho. Se bem que ele disse muito claramente que muitas vezes vai ter requerido da gente isso. Deixar pai, mãe, filhos. Porque às vezes a família olha para a gente e diz assim: não segue esse Cristo. Porque às vezes a família fala assim: escolhe hoje ou Cristo ou a gente. A família faz isso. Eu já vi acontecer. De pertinho. De muito pertinho, mais do que você pensa. E aí você está pronto? Se a sua família disser isso para você, você está pronto para dizer: eu vou seguir a Cristo? Pode seguir, sem medo. Depois o Senhor vai trabalhando na sua família, ela começa a te respeitar e a coisa vai mudando. Mas só que muitos estão esperando quando alguma coisa muito mágica acontecer. Então Jesus está pondo aquele homem à prova. Parece que a sua família é o seu ídolo que vai te impedir de me seguir, não é, cara? E aí tem uma terceira coisa que acontece aqui. Bom, Jesus está dizendo para ele: para, você está querendo cuidar dos mortos, ficando morto como eles, deixa o morto sepultar seu morto, você está comigo, estou te fazendo um convite, vem e prega o reino de Deus, vem trazer mortos à vida. E enfim, no verso 61, outro lhe disse: seguir-te-ei, mais um que se oferece, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Mais uma vez, parece que Jesus está sendo extremamente grosso, dizendo assim: para que você vai despedir de alguém? Pega a sua viola e vamos embora. Mas não é isso que Jesus está dizendo. Baseado na resposta dele, você entende isso, de Jesus. Que todo aquele que, tendo posto a mão no arado, olha para trás. Sabe quem era o ídolo desse homem? O seu passado. Ele não estava disposto a abrir mão do passado, das lembranças do passado, das coisas do passado, para seguir Jesus. Ele era preso ao passado. E isso traz tristeza, isso traz estagnação, isso traz depressão, isso traz tanta coisa. Se eu deixo primeiro eu voltar, me despedir dos de casa. Aí a resposta de Jesus é que elucida muito: ninguém que, tendo posto a mão no arado e olha para trás, é apto para o reino dos céus. Muita gente simplesmente não consegue seguir a Cristo porque não consegue parar de olhar para trás. Aconteceu isso comigo, aconteceu aquilo comigo, aconteceu aquilo outro comigo, então eu sou mais infeliz, eu sou mais miserável, eu sou mais desastrado, eu sou a pessoa mais infeliz de todas. Deus se esqueceu de mim. Para com isso, querido. É isso que o inimigo das nossas almas quer. Que você continue olhando para trás, e que você fique reclamando olhando para trás, e que você fique se sentindo um desprivilegiado. Mas o que eu preciso te dizer é o seguinte: quando nos dispomos a seguir a Cristo Jesus, todas as coisas do passado de fato ficam no passado. Quando o Senhor fala que lançou todo, o passado ali no mar do esquecimento, não é só pecado, não. É o nosso passado que agora não importa, tudo que aconteceu lá atrás. O que importa é o que Cristo faz na nossa vida e como Ele muda a nossa compreensão do passado e como agora nós podemos ter vida e vida em abundância. Tem gente que não prova a vida abundante porque está preso no passado. No passado me bateram, no passado me ofenderam, no passado fizeram tantas coisas comigo, no passado eu tomei decisões erradas e agora você fica chorando pelas decisões erradas. Já era, passou. Vamos tomar as decisões certas agora em Cristo. Mas tem gente que faz do seu passado o seu ídolo, ou então o monstro que o impede de seguir a Cristo de verdade. Está na hora de abdicar do passado, abrir mão daquele passado que te emperra. O passado só é bom para a gente lembrar para fins didáticos, para ensinar para alguém alguma coisa. Olha, eu passei por isso, venci assim, vamos vencer também. É só para isso que o passado serve, para fins didáticos e para sermos lembrados de que somos quem somos por causa de tudo aquilo que passamos. Mas não precisamos ser estagnados, presos e parados e até impedidos de seguir a Cristo por causa do nosso passado. Negativo.
O Senhor tem uma obra grande e poderosa para nós. E é por isso que Paulo fala que ele não fica olhando para o passado, mas prossegue para Cristo. O prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus é o que ele almeja. Então ele está com a sua mira travada no alvo que é Cristo Jesus. Não é no passado, é no futuro. Não é no Egito, é na Nova Jerusalém. Não é no tempo do pecado, mas é no dia da vitória. O cristão não fica mais olhando para as trevas, mas olha para a luz de Jesus, e para a luz resplandecente da eternidade, e para a cidade gloriosa que vem descendo do céu, a Nova Jerusalém. É para isso que a gente olha. Quando a gente lembra do passado, é por questões didáticas. Quando a gente lembra do passado, é para não cometer erros iguais, mas não para ficar sofrendo com ele. Então aqui 3 desafios interessantes. A um ele pergunta se está disposto a abrir mão do seu conforto. A outra ele pergunta, se for requerido de vocês, se a sua família fizer escolher, você está disposto a abrir mão da família? E ao outro ele pergunta, você está disposto a abrir mão de um passado que não te faz nenhum bem? E ele pode estar perguntando as mesmas coisas para muita gente aqui. E certamente está perguntando muitas outras coisas. Você está disposto a abrir mão daquele pecado de estimação que você guarda no seu coração por amor a mim? Você está disposto a abrir mão daquele cômodo secreto do seu coração onde você guarda todos os seus horrores? Você está disposto a abrir a porta para que eu entre limpo e jogue essa coisa toda fora, para que você purificado me sirva com liberdade e não com medo de que Satanás te jogue seus pecados na cara, porque isso não pode mais acontecer, você é nova criatura em Jesus. Você está disposto a pagar o preço de uma vida livre em Jesus, plena de vida, de uma vida abundante? Está disposto a pagar o preço para seguir Jesus todos os dias e para fazer discípulos? Essa é a grande pergunta, essa é a grande questão. Porque é só assim que vale a pena mesmo viver seguindo a Cristo, andando com Cristo, vivendo por Cristo, caminhando com Cristo, sendo de Cristo, compartilhando de Cristo. Porque todo aquele que tendo posto a mão no arado, se olhar para trás, não é apto para o reino dos céus. Se você entregou seu coração a Cristo, vida que segue, vai adiante. Se você ingressou nessa obra, é para frente que se olha, é para a terra a ser arada, e não para a terra que já passou. Se você vai seguir a Cristo de verdade, o passado é passado. As ameaças do passado são passado. E os confortos que às vezes você acha que teve no passado também são passado. E você vai descobrir que na verdade o Senhor tem conforto muito maior para nós do que todo o conforto que esse mundo possa te oferecer. Na verdade a gente acha que está abrindo mão, mas não está, a gente está ganhando. Porque quando nos dispomos a cuidar das coisas do Senhor, Ele cuida das nossas. Aí é que fica bom. Porque Ele sabe cuidar muito melhor daquilo que é nosso do que nós sabemos. Porque na verdade foi Ele que nos deu todas as coisas em primeira instância. Você está disposto a pagar o preço de uma vida que segue a Cristo? Que serve a Cristo? Que anda com Cristo? Eu espero que esteja. Deixe o passado no passado. Se a família requerer de você que você escolha Cristo. Porque no tempo oportuno Ele vai resgatando aqueles que Ele tem para si. A família vai mudando de postura quando vê que a gente de fato é sério. Porque o diabo nos prova e nos tenta e usa pessoas para isso. Será que é um cristão mesmo? Será que é mesmo? Vamos ver se é mesmo. E quando a gente fala, ele nos acusa, mas você não é um cristão. Mas isso também não é ruim não, isso é bom para a gente vigiar mais e crescer mais. Será que você está disposto a abrir mão do conforto? Hoje em dia, parece que as pessoas não estão mais. O diabo está tendo vitórias em muitos lugares, porque ele oferece entretenimento e conforto. Quantas coisas você deixou de fazer para Cristo porque tinha que maratonar aquela série nova? Quantas coisas você deixou de fazer para Cristo porque tinha que arrumar alguma coisa que na verdade não precisava ser arrumada naquele dia? Quantas vezes você deixou de fazer coisas para Cristo porque o lugar onde você estava confortável demais, e ainda que não houvesse nenhum compromisso naquele lugar, tá bom, aqui eu não vou sair daqui para mexer com fazer nada para Cristo, para a igreja, para quem quer que seja. Quantas vezes você deixou de acolher
e abraçar um irmão, porque estava confortável demais ficar em casa, você estava com preguiça de ir lá ver aquela pessoa que tanto precisava da sua ajuda, que talvez fosse só um abraço, só um ombro, só um ouvido. Quantas vezes deixamos de fazer a obra do Senhor porque estamos confortáveis demais? Quantas vezes deixamos de fazer a obra do Senhor porque a família está confortável demais e eu não quero abdicar dela de jeito nenhum? Às vezes, temos desculpas aceitáveis para fugirmos de responsabilidades que são inegociáveis e irrevogáveis. Quantas vezes você ficou olhando para trás e de tanto olhar para trás, perdeu a visão da glória? Ah, no passado foi assim, no passado foi assado. Passado é passado. O Senhor tem uma nova história para a gente, escreveu uma nova história, deixou bem claro por boca de Isaías e pela pena de Isaías, que ele levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si. Deixa essas coisas lá no passado. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, ele recebeu o castigo que nós merecíamos para que agora nós tivéssemos paz, e nós vamos ficar olhando para o passado. Você está disposto a pagar o preço? E eu te dei 3 exemplos: família, conforto, passado. Mas o Espírito Santo vai trabalhando no seu coração. Eu sei que a cada um ele vai dizendo: de você eu estou requerendo isso, viu? De você eu estou requerendo aquilo. Não se apegue a essas coisas, porque Jesus é aquele que tem o conforto eterno para nos dar na eternidade. Jesus é aquele que restaura famílias quebradas e desestruturadas. E Jesus é aquele que transforma o passado e escreve para nós uma nova história que nos leva a caminho da glória. Então, a gente acha que está pagando o preço, mas na verdade a gente está sendo mais abençoado ainda quando se dispõe a pagar o preço de seguir a Cristo. O que Ele requer de você? Eu não sei. É o Espírito Santo e o seu coração. Enquanto eu vou falando, talvez Ele esteja te incomodando, dizendo: é aquela área que para me seguir você tem que abrir mão daquele pecado, para me seguir você tem que abrir mão daquela história, para me seguir você tem que abrir mão daquele relacionamento pecaminoso que você precisa abandonar, para me seguir você precisa abrir mão da avareza, para me seguir de verdade, para ser um servo de verdade, você precisa abrir mão da fofoca, da maledicência, da língua, precisa abrir mão do adultério, um adultério que às vezes não se constitui em conjunção carnal, mas está dentro da sua mente, você gosta de guardá-lo aqui e de praticá-lo na sua mente. Para me seguir você tem que abrir mão dessa ocupação virtual que você tem, que está excessiva nas redes sociais, nos mensageiros, essas coisas todas. Sei lá, tem tantas coisas que o Senhor pode estar requerendo de tantas pessoas diferentes, como nós somos nessa noite, mas é uma palavra de confronto para que haja vitória no futuro. O que é que o Senhor requer de você? Qual o preço que Ele está dizendo que é para você pagar, para que você viva com Ele uma vida tremenda de vitória? Você sabe. E eu quero te convidar a orar ao Senhor dizendo: Senhor, me fortalece para que eu possa pagar esse preço, para que eu possa servir de verdade, para que eu seja um cristão de verdade, sem reservas, sem olhar para trás, sem sofrer com o passado, tendo as minhas feridas curadas, tendo as feridas da alma curadas, tendo as feridas da mente curadas, tendo a minha psique curada, tendo minhas emoções curadas pelo Senhor. Me visita, Senhor, me dá coragem de abrir mão do que quer que seja, e nós vamos orar ao Senhor, pedindo para que verdadeiramente Ele nos visite, que o Santo Espírito aplique essa palavra no nosso coração, e que nós saímos daqui com uma determinação: Senhor, eu vou pagar o preço que o Senhor está testificando no meu coração, em nome de Jesus. Senhor, eu vou mudar a atitude, e eu vou tomar uma postura, e eu vou tomar uma postura hoje, não vai ser amanhã, não vai ser como aquele regime que eu nunca comecei na segunda-feira, não vou deixar para segunda, vou começar hoje. Chega de ouvir 52 sermões dominicais por ano e não tomar nem 10% de decisão sobre eles. Que cada sermão seja uma decisão de transformação e de mudança, e que a santidade nos inunde. Em nome de Jesus. Derrama sua vida diante do Senhor. Vamos orar.
Vou pedir ao Rafael para que nos dirija a Deus em oração nesse momento, pedindo ao Senhor para que aplique essa palavra ao nosso coração e nos dê coragem de tomar as posturas corretas em nome de Jesus.